a ideia nessa gravação é nós podermos discutir aqui a simplificação dessa expressão a partir dos conceitos de arcos côngruos e simetria. Então a gente tem essa expressão, seno de menos 7π sobre 6, menos seno de 17π sobre 6, mais o cosseno de menos 2π sobre 3, mais a tangente de 8π sobre 3, mais o seno de 15π sobre 3. Então a ideia é que nós possamos ir fazendo parte a parte, discutindo qual é a demanda para que cada um desses arcos aí, com seus respectivos senos, cossenos e tangentes, a gente possa encontrar o valor deles, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, quando a gente for fazer essa questão de calcular o valor de um arco a partir do seu simétrico, a partir da redução ao primeiro quadrante, e principalmente a ideia do primeiro quadrante é verificar se o arco equivale a menos que uma volta, equivale a menos que 2π, que é o caso, por exemplo, de 7π sobre 6 negativo, que eu verifico claramente que ele vale menos que 2π. Nesse caso, vale menos que menos 2π. E como ele é menos que uma volta, eu vou direto para o simétrico dele e encontrar qual é o simétrico. Por quê? Porque se ele desse mais que uma volta, antes de encontrar o simétrico, eu faria a redução para a primeira determinação dele. Ok? Então vamos lá. Uma outra coisa importante agora, esse arco é negativo, então nós vamos encontrar também a sua determinação positiva. E aí nós vamos usar qual ideia? Né? Que o 7π sobre 6, ele é um arco que está anterior aos 2π. Então eu vou fazer uma subtração de 2π, obviamente, porque ele é negativo. E aí eu vou encontrar qual que é o equivalente dele positivo, que seria a sua primeira determinação positiva. Então nós termos menos 7π sobre 6 é a mesma coisa que ter 5π sobre 6, ok? Então na realidade nós vamos agora atrás do 5π sobre 6. O 5π sobre 6, nós podemos ver que ele está no segundo quadrante. E como que a gente chega a essa conclusão? Você pode simplesmente fazer a divisão de 5 sobre 6 e verificar se ela é mais que meio π, mais que 0,5 ou menos, ou se ela está entre 0,5 e 1, ou se ela está entre 1 e 1,5, ou se ela está entre 1,5 e 2, seria uma possibilidade. A outra também é substituir o π por 180 graus e fazer 5 vezes 180 graus e dividir por 60. Então há várias formas de você perceber em que quadrante está esse seno. Também você pode simplesmente fazer uma análise entre os dois termos da fração e perceber que 5 sobre 6 é menos que 1, até porque eu tenho o numerador menor que o denominador, então isso é menos que 1, ok? Só que isso é mais que meio. Por que ele é mais que meio? Porque para que ele pudesse ser menor que meio, o numerador teria que ser menos que a metade do denominador, ok? Isso aí precisa de um exercício, de mais alguns exercícios para poder isso ficar bem claro. Na dúvida, faça a divisão de 5 por 6. Então, Então, após saber que ele está no segundo quadrante, eu vou encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. Quem seria o simétrico de 5π sobre 6 no primeiro quadrante? E por que eu vou atrás disso? Porque no primeiro quadrante nós sabemos quais são os senos, os cossenos e as tangentes. E a ideia sempre é essa, é nós conseguirmos fazer a simetria ao primeiro quadrante, considerando as suas propriedades. Por quê? Porque no primeiro quadrante eu tenho os senos de 0 graus, 30, 45, 60 e 90. Então eu vou encontrar um equivalente lá, pelo menos em módulo, pelo menos quantitativamente eu vou encontrar qual que é o valor em módulo dele equivalente, e eu posso, a partir da posição no quadrante, determinar o sinal. Porque eu já sei que o seno no segundo quadrante é positivo, então, como está no segundo quadrante, ele está antes do x. Se ele está antes do x, eu imagino que esse ângulo ele é π menos x. E fazendo todo este trabalho aqui, aritmético e algébrico, eu vou chegar aqui, o x vale π sobre 6. Imaginando nisso. Então, o simétrico desse seno, no primeiro quadrante, é π sobre 6. Então, ter esse cara é a mesma coisa que ter o seno de π sobre 6, que equivale a meio. Logo, o seno de 5π sobre 6 também vale meio.
Importante lembrar que ele poderia ser meio positivo ou meio negativo. E nós sabemos que ele é meio positivo por saber que o seno está no segundo quadrante, ok? Então aí eu já fiz a troca aqui, observem, ó, a troca está efetuada. E eu vou atrás desse aqui agora, o seno de 17π/6. Cuidado que agora, quem é negativo é a expressão inteira. Eu não estou atrás do seno de um arco negativo. Então eu não vou precisar fazer aquele trabalho de subtrair de 2π para poder descobrir quem é a determinação positiva desse arco, ok? Porém, 17π/6 é mais que 2. Se você dividir 17 por 6, vai dar mais que 2. Até porque 12 dividido por 6 já seriam 2. Então isso é mais que uma volta. Então eu preciso achar a primeira determinação positiva. Né? Qual seria a primeira determinação positiva antes de, né, ir atrás desse ângulo aqui? E aí o processo, um dos processos possíveis é esse. Eu vou pegar 17/6 e dividir por 2. Por quê? Porque cada 2π é uma volta. Então se eu dividir por 2, eu vou encontrar, né, as voltas inteiras que eu tenho. Só que dividir 17 sextos por 2 é a mesma coisa que dividir 17 por 12. Isso eu vou ter 1 com o resto 5. Daí eu concluo com esse resto que este ângulo tem como representante dele na primeira volta o 5π/6. Essa seria a primeira determinação positiva. Então ter seno de 17π/6 é a mesma coisa que ter o seno de 5π/6, ok? Isso seria uma outra forma de pensar. Simplesmente eu fiz aqui a fragmentação dessa fração 17/6, e ter 17/6 é a mesma coisa que ter 12/6 mais 5/6, e eu chego à conclusão que 12/6 seriam 2π, e que me sobraria 5π/6, porque isso seria a mesma coisa que dar uma volta completa, partir do zero e parar em 5π/6 de novo. Porque para cada 2π eu saio de zero e volto para zero no círculo trigonométrico. E nós chegamos à mesma conclusão. Logo, eu percebo que ter o seno de 17π/6 é a mesma coisa que ter o seno de 5π/6, e eu não vou ficar alongando muito, porque nós vimos na expressão anterior que o seno de 5π/6 é meio. Ok? Então eu tenho agora meio menos meio. E eu vou atrás agora do cosseno de menos 2π/3. Observem que aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro seno aqui. É o cosseno de um arco negativo. Logo, a mesma ideia. Porém, agora ele é menos que uma volta. Ele é, na realidade, uma junção das duas ideias, né? Menos que uma volta e o arco é negativo. Então, primeira coisa, vou encontrar a sua determinação positiva. Subtraio ele de 2π. Eu vou encontrar que ele vale 4π/3. Com todo o trabalho aqui aritmético, MMC, aquela velha história do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, para poder encontrar o equivalente. E aí eu chego à ideia que ter o cosseno de menos 2π/3 é a mesma coisa que ter o cosseno de 4π/3. Que com qualquer técnica que você queira escolher, você vai encontrar que ele está no terceiro quadrante. Importante lembrar que o cosseno no terceiro quadrante é um cosseno negativo. Perfeito? E aí vale a pena, talvez, revisitar o círculo trigonométrico e ver as posições de cada um. Mas não é difícil lembrar. Lembre-se que o cosseno é o x. E o x, à esquerda é negativo, à direita é positivo. E o seno é o y, acima positivo e abaixo negativo. Ok? Então o que é que nós temos aqui? Que o cosseno de 4π/3, eu vou fazer esse trabalho. Por que esse trabalho? Porque ele está no terceiro quadrante. E eu sei que ele passou de π. Então, se ele passou de π, ele é x mais π, ok? Esse valor que eu estou atrás, que seria o quê? O simétrico desse ângulo no primeiro quadrante. E, novamente, eu lembro, por que encontrar o simétrico desse ângulo no primeiro quadrante? Porque nós sabemos os cossenos que estão no primeiro quadrante entre 0, 30, 45, 60 e 90.
vai nos ajudar a saber o equivalente dele, já sabendo o seu sinal. Nós vamos encontrar o equivalente dele em módulo. Quanto que é o módulo, né? E o sinal vai ser determinado pelo ângulo em que o cosseno se encontra. Nesse caso, o terceiro quadrante é um cosseno negativo. Fazendo esse trabalho, novamente, nós vamos encontrar que x é π sobre 3. Logo, o cosseno de π sobre 3 é meio. Então, o cosseno de 4π sobre 3, nós vimos que é negativo, só que em módulo eles são iguais. Então, o cosseno de 4π sobre 3 é menos 1 sobre 2. Já fiz a substituição aqui. Observem. Agora eu vou para a tangente de 8π sobre 3. E a tangente eu fiz uma opção diferente. Vale mais que uma volta de novo. Eu resolvi substituir π por 180 graus e fazer todo esse trabalho. Chegaram à conclusão que 8π sobre 3 são 120 graus. Então, a tangente de 8π sobre 3 é a tangente de 120 graus. A tangente de 120 graus é a mesma coisa que menos a tangente de 60 graus. Porque, vamos pensar, tangente de 120 graus, segundo quadrante. E no segundo quadrante a tangente é negativa. Ok? Logo, a tangente de 120 graus equivale a menos raiz de 3, porque a tangente de 60 graus é raiz de 3. Como tem que ser negativa, pelo fato da tangente estar no segundo quadrante, será menos raiz de 3, ok? E a mesma coisa para o último seno. Uma repetição de ideias. Após isso, todos os valores substituídos, podemos caminhar com a expressão. Eu não vou ficar detalhando muito aqui, para que nós possamos deixar o vídeo um pouquinho mais curto. Tentei de uma certa forma ser um pouco mais explícito, acabei em alguns momentos sendo um pouco mais rápido e pulando algumas passagens, para que o vídeo não ficasse muito longo. Espero que ajude.